E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo massa. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, de função do primeiro grau. Agora vamos falar um pouquinho sobre raiz da função. Na aula passada a gente falou sobre gráficos da função, a gente viu o que era o a, o que era o b num gráfico, onde encontrava os dois. A partir da tangente a gente viu que encontrava o coeficiente angular, que é o nosso a, e a gente viu que o b era exatamente o ponto onde interceptava o eixo y da curva, beleza? E aí no finalzinho da aula eu falei um pouquinho sobre raiz da função, onde é que a gente encontra esse ponto. A gente viu que quando a gente tem um gráfico da seguinte forma, pode ser ascendente o gráfico, né, que a gente diz que a curva é crescente, ou um gráfico assim, ó, um gráfico decrescente, que é quando a curva está desse jeito. Putz, passou bem no meio, né? Vamos botar mais para cá, para cima. Quando o gráfico está assim, a gente diz que o A ele é menor que zero, tranquilo? É um gráfico decrescente. Caso a curva seja ascendente, o A é maior que zero. Isso aí fica claro quando a gente monta os gráficos ao longo dos exercícios. Eu vou falar bastante disso quando a gente estiver fazendo mais exercícios, beleza? E aí tem esse ponto aqui interessante, ó, que é o ponto onde o gráfico corta o eixo X. É exatamente aqui em que o Y vale exatamente zero, beleza? E o X vale algum valor que eu não sei, beleza? Porque aqui a gente está botando uma função aleatória. A gente viu que uma função afim, ela tem a seguinte, cara, é ax mais b, beleza? Eu já disse também que esse f de x é a mesma coisa que eu escrever y, beleza? Então, vou botar aqui também de novo, só para dar uma lembrada, y é igual a x mais b, é a mesma coisa de escrever, beleza? Então, a gente viu aqui ó, que nesse ponto, onde a curva ou reta, quando eu chamo curva, é reta, beleza, galera? É só uma forma de me expressar. A reta que corta o eixo x, esse ponto onde corta é exatamente a raiz da função. E é exatamente nesse ponto onde o y é zero. Então, toda vez que perguntar qual a raiz da função, qual o zero da função, que é muito comumente as questões perguntar isso, o que ele quer é que você simplesmente pegue o f de x ou y, eu vou botar f de x, beleza? Pegue o f de x e iguale a zero. No lugar de f de x, eu coloco zero. E eu resolvo a equação, beleza? Na forma literal, como é que isso ficaria? Ficaria assim, ó, no lugar de f de x ou y, eu boto zero. E aí fica assim, ó, zero igual a ax mais b. Passo o b para o outro lado, fica menos b igual a ax. Ou seja, o x, que é a raiz de uma função do primeiro grau, é menos b sobre a. Então, se eu pegar o b, inverter o sinal e dividir por a, eu já acho aquele ponto ali. Aquele ponto é exatamente onde a curva ou a reta vai interceptar o eixo x. Beleza? E tem várias questões falando sobre isso, tem várias questões. Determine a raiz de cada uma das funções nos reais. Toda vez que falar isso, determine a raiz, calcule ou determine o zero dessa função. É simplesmente para vocês fazerem isso. Beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui com uma função qualquer. Vamos pegar uma função da seguinte forma. Menos, deixa eu botar ela em f de x, né? Ó, f de x é igual a menos 2 terços de x mais 9, beleza? E aí ele pergunta, calcule o zero dessa função. A única coisa que eu vou fazer é trocar o f de x e no lugar dele eu vou colocar zero. Que a gente viu que quando eu quero calcular o zero ou a raiz da função, eu boto f de x igual a zero. Então vai ficar, ó, zero igual a... E aí eu continuo. 2 menos, né? Menos 2 terços de x mais 9. Beleza? Passo o 9 para lá, vai ficar menos 9 igual a menos 2 terços de x. Se quiser, eu posso multiplicar isso aqui por menos 1 para ficar tudo positivo. Então vai ficar 9 igual a 2 terços de x. O 3 aqui de baixo, ó, ele está dividindo. Então vou passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar, ó, 9 vezes 3, 27, igual a 2x. Então, x é igual a 27 sobre 2. Beleza? Pode deixar na forma de fração mesmo. Seu professor não vai... Acredito que ele não vai reclamar por estar na forma de fração. Ele não vai tirar ponto. A não ser que ele deixe bem explícito isso na questão. Eu não quero em forma de fração. Quero na forma decimal ou algo do tipo. Tranquilo? Eu não tiraria ponto
nesse caso, com certeza não tiraria, tranquilo? Então, existem também outras formas de a gente fazer essa resolução, que é a resolução gráfica. É simplesmente a gente olhar o gráfico, feito a gente viu aqui, ó, a gente olhar o gráfico e ver exatamente em que ponto a reta está cortando o eixo X. Às vezes as questões já dão esse ponto, já diz que esse valor aqui, ó, sei lá, é 6. Então eu já sei que a raiz dessa função é 6, beleza? Existem várias questões falando sobre resolver a equação do primeiro grau, enfim. Então vamos fazer um exercício tranquilo? Vamos fazer um exercício aqui para poder a gente entender um pouquinho melhor como é que a gente faz sobre raiz, o que de fato é raiz, e como é que a gente resolve uma questão. Vamos fazer um exemplo, tranquilo? A questão está aí na tela. Seja f uma função real definida pela lei f de x igual a ax menos 3. Se menos 2 é a raiz da função, qual é o valor de f de 3? Então vamos lá. Ó. Foi o que ele nos deu até agora. Ele deu essa função aqui, ó, que é f de x é igual a ax menos 3, beleza? E disse que a raiz da função, ele fala se menos 2 é raiz, ou seja, a raiz da função é menos 2, beleza? Qual é o valor de f de 3? Ele quer saber quanto equivale f de 3. Tranquilo? Para eu fazer f de alguma coisa, f de 2, f de 3, f do que seja, eu preciso encontrar o valor do meu a, beleza? Eu preciso saber quem é o meu a para poder eu definir quem é a minha função. Eu sei que raiz da função é quando f de x é igual a 0, a gente viu isso. Então, onde tem f de x, eu vou botar 0. Vai ficar 0 igual a vezes x menos 3. O problema é que eu não consigo resolver essa equação com duas incógnitas. Então, ele fala na questão o seguinte, ele fala que a raiz da função é menos 2. Ele fala, se menos 2 é a raiz da função, então, ó, raiz está relacionado ao nosso x. Então, quando f de x é 0, o meu x é menos 2. Então, no lugar de x, eu vou botar menos 2. Tranquilo? Então, vai ficar 0 igual a vezes, vou botar um parênteses, porque eu estou botando número negativo, menos 3. Vou passar o menos 3 para o outro lado, vai ficar 3 positivo. E aqui fica menos 2a. Ou seja, a é igual a menos 3 meios. Beleza? Então, agora eu já sei qual é a função. Eu sei que a função é f de x é igual a menos 3 meios de x menos 3. Então, para eu saber f de 3, é só onde tem x eu substituir 3. Então, vai ficar igual a menos 3 sobre 2 vezes menos, quer dizer, vezes 3, né? Que é onde ele quer saber. Então, x é igual a 3, f de 3, menos 3. Então, vamos lá. Primeiro, a gente resolve essa multiplicação aqui, ó. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Dividido por 2, menos 3. Vou passar para cá. Então, agora eu tenho que f de 3 é igual a... Olha, menos 9 sobre 2 é menos 4,5. Menos 4,5 menos 3 dá menos 7,5. Beleza? Menos 7,5. Ou, se quiser, a gente pode botar isso em forma de fração. Ó. Menos 15 sobre 2. Tá certo também. Tranquilo, pessoal? Então, isso foi a nossa aula sobre raiz de função. Espero que vocês tenham entendido tanto o posicionamento na equação, como o posicionamento gráfico, onde eu encontro a raiz, como eu encontro, como é que eu calculo a raiz de uma função, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aí, por favor, se puder, divulga pra galera, divulga para aquele teu amigo desesperado que fica em véspera de prova, tentando se salvar aqui com o vídeo no YouTube. Traz ele pro nosso canal. E é tudo isso, beleza? Abraço aí, galera. Até mais.